Tudo bom, pessoal? Começando agora, esse é o primeiro vídeo, né, de uma série de vídeos que eu vou realizar a partir de agora, falando sobre as doenças, né, comuns, doenças comuns aqui no Ocidente, visto pela óptica da medicina tradicional chinesa. Tá? Então hoje, esse primeiro vídeo, eu escolhi o AVC, né, o acidente vascular cerebral, até porque eu estou tendo um tratamento com uma senhora que teve a paralisia do membro superior, do braço e da perna, né, do seu lado direito, e depois de já mais ou menos 18 sessões realizadas, ela já está tendo um resultado bastante grande, inclusive já caminhando, o que está me trazendo bastante alegria e bastante força de vontade para poder passar para vocês algumas informações. Tá? Então vamos lá, vamos ao AVC. O AVC, né, essa doença que é um risco que pode causar morte ou sequelas para sempre, né, para o resto da vida. Ela é considerada pela visão da medicina tradicional chinesa como um golpe de vento, tá, pessoal? Importante a gente relacionar que a medicina tradicional chinesa ela enxerga, né, as patologias e enfermidades de uma forma um pouco diferente da medicina ocidental. Para a medicina tradicional chinesa existe uma influência total do meio ambiente, né? O aspecto psicossomático de emoções e sentimentos que nós temos em toda a nossa vida, tá? Sendo nós influenciadores do próprio meio ambiente, assim como somos da mesma forma influenciados por ele. Tá? Então, o golpe de vento, né, ele possui em torno de 4 padrões, tá? Normalmente são 4 padrões. E esses padrões eles são relacionados principalmente ao calor, o fogo no fígado. Tá? Importante entender que pela teoria dos 5 elementos, né, o fígado ele é um órgão maciço de polaridade yin dentro das polaridades que gerem todo o universo, que é o yin e o yang, segundo o taoísmo e que é a medicina tradicional chinesa também. Então, sendo assim, o fígado ele é um órgão maciço de polaridade yin, tá? Responsável por emoções como a raiva, né, a cólera, tá? E também está influenciado pelo elemento do reino madeira. Tá? Então você veja, né, o golpe de vento, né, nós imaginarmos aí o calor no fígado, né, o fogo do fígado, influenciado pela madeira. Você imagina então uma madeira da natureza, né, seca, com calor forte, ela acaba pegando fogo. Né? Esse fogo ele gera um ar quente, e esse ar quente, né, nós sabemos pela física, que ele sobe, né? Ele é um ar ascendente. Então, o golpe de vento, quando ocorre, ele ocorre sempre na parte superior do nosso corpo, sendo assim a geração do AVC, né, do acidente vascular cerebral. Bom, existem 4 padrões para o AVC. Tá? O primeiro padrão é a retenção de fleuma. Tá? O fleuma, né, pela nomenclatura da medicina ocidental, nós poderíamos considerá-lo como um edema. Tá? Então, a produção excessiva do fleuma, tá, sem forma, tá, causa uma retenção deste fleuma abaixo da pele e junto aos nossos orifícios. Tá? Com isso, existe a obstrução dos orifícios do coração. Tá? O coração, assim como o fígado, ele também é um órgão maciço, ele também é da polaridade yin, tá? Porém, ele está situado no reino do fogo, né? Ele é influenciado pelo elemento fogo. Tá? Então nós temos aí a união, né, da madeira com o fogo. Esse fogo ele acaba gerando um ar quente que sobe, né, causando então o golpe de vento. Tá? Esse padrão ele normalmente não é visível, assim como um inchaço, por exemplo, quando você tem um inchaço na cabeça, um inchaço no fígado, assim, que te dê alguma noção, né, te dê alguma apresentação assim, de que ele está ocorrendo. Tá? Ele normalmente ele provoca o entorpecimento, né? Então a dificuldade de raciocínio, de cognição de ideias. Tá? Isso é perceptível normalmente nas pessoas mais idosas. Então essa situação de emoções psicossomáticas causadas, né, com o tempo acaba gerando este golpe de vento. Tá, ok? Bom, a segunda causa, o segundo padrão do AVC é o que chamamos de retenção de calor. Tá? Então ele é um calor excessivo que denota um estado de yang em excesso. Tá? Então existe um desequilíbrio, existe um excesso de yang. Tá? Então como nós temos assim o yin e temos o yang, dentro do reino madeira, o órgão que está relacionado à polaridade yang é a vesícula biliar.
o fígado está relacionado ao yin. Embora o fígado seja relacionado ao yin, todo o yin ele possui o seu yang também. Então, o excesso de yang, que pode ser causado no fígado, e aí o excesso de yang ou na vesícula biliar acaba afetando o fígado, gerando secura, tá? E normalmente causado por uma má dieta alimentar, tá? Ou tensão emocional, tá? Como nós falamos, né? O elemento madeira, ele é relacionado, o fígado, às emoções da raiva, da cólera, né? Da ira, tá? E a vesícula biliar é relacionado às emoções da animação, excesso de animação, excesso de yang, ou também o nervosismo, né? Então, o nervosismo também está relacionado ao elemento madeira. Então, o excesso desses sentimentos, dessas emoções, acabam trazendo mais calor, secando a madeira, tá? O que acaba gerando uma estagnação da energia Chi. O que é a energia Chi? A energia Chi é aquela energia que permeia todo o universo e permeia nosso corpo. Essa energia, quando ela é estagnada em pontos, nesse caso, né, nós estamos falando da vesícula e do fígado, essa estagnação faz com que haja uma implosão dela. Havendo essa implosão, porque a energia ela nunca para, né, ela fica estagnada ali, presa ali, ela começa a crescer, ela explode, gera calor, gera vento. E aí gera o golpe de vento também, como calor, vento quente, ele sobe e ele vai atingir exatamente a parte superior do nosso corpo, que é a nossa mente, nosso cérebro. Tá? Então, fogo no fígado, ele acaba gerando vento e acaba gerando o golpe de vento, tá? Um vento muito forte. Tá? Então, esse segundo padrão é a retenção de calor. Tá? Depois nós temos as deficiências. Tá? O terceiro padrão é a deficiência de Qi e deficiência de sangue, ao mesmo tempo. Tá? O Qi, como eu falei, é a energia fundamental que constitui todo o universo. Tá? A essência do Qi é a respiração, que tem uma natureza yang. Então, o ato de respirar bem, né? Ele tem uma natureza yang, ele trabalha com o ar é yang, o céu é yang, tá? E ele é a essência da energia Qi. Tá? A substância da energia Qi é a alimentação. E a alimentação ela é de natureza yin. Tá? Então, normalmente, havendo um desequilíbrio ou uma má respiração, tá? Tu pode causar uma deficiência de yang, ou uma má alimentação tu pode causar uma deficiência de yin. Tá? A deficiência de yin acaba gerando yang em excesso, libertando yang, porque o yin e o yang eles se controlam, eles se equilibram, e esse é um movimento, né, que acaba causando a plenitude de saúde. Quando existe um excesso de um, nós temos aí a patologia, o surgimento da doença. No caso do golpe de vento, no caso do AVC, a alimentação excessivamente gordurosa, né, com a má respiração, acaba causando um transtorno de yang, trazendo o excesso de yang. O sangue já ele é a transformação da essência dos alimentos, tá? Pelo baço, pelo estômago, sendo o baço e o estômago elementos que são influenciados pelo reino da terra, tá? E esse reino é um reino que é controlado e é nutrido por fogo e é controlado por madeira. Tá? Então, terra é nutrido por fogo e controlado por madeira, sendo madeira que alimenta fogo. Havendo uma má alimentação, tá? O sangue, existe uma deficiência da circulação sanguínea, fazendo com que o fígado, né, cause um vento interno, tenha que trabalhar muito, gera calor no fígado, o trabalho do fígado, ele começa tendo que, né, trabalhar demais, ele vai gerar um calor nesse fígado, e esse calor vai gerar um vento quente, né? E esse vento quente, associado então à estagnação, à deficiência dessa energia, não funcionamento, não circulação do sangue, tá? Ele gera fogo que vai forçar a subida impactante desse vento, dando de novo o golpe de vento. Aí de novo o golpe de vento ocorre no cérebro. Então as causas, né, para esse padrão então está na má respiração e na má alimentação. Tá? Assim como também o estresse excessivo, tá? E também muitas vezes assim, excesso de treinamento físico, excesso de atividade sexual, excesso nós estamos falando, tá? Não confundam, né?
tudo o que a medicina tradicional chinesa, a forma taoísta de enxergar o mundo, ela está sempre relacionada ao equilíbrio e harmonia de todas as coisas, né? Independente, não existe o bem nem o mal, e sim o equilíbrio de todas as coisas, ok? Então, a relação do terceiro padrão está exatamente nisso. O excesso, a má alimentação, a má respiração, com o excesso de, por exemplo, de atividades físicas, estresse de trabalho e o excesso de atividade sexual. Tá? Bom, vamos passar então para o quarto padrão, que é a deficiência de Yin. Bom, esse padrão é interessante, tá? Talvez seja um dos mais comuns. Esse padrão, quando nós falamos do Yin, o Jing, que é a essência, né, do corpo, tá? A essência do nosso corpo, a essência da onde se nutre toda a energia Qi que nós recebemos, né? E que estamos aí, né, convivendo com o exterior, meio exterior, a troca essa de energia que nós temos, tá? Ele se produz, né, no elemento água, no Yin, tá? Sendo sim o Yin também um órgão maciço de polaridade Yin do elemento água. Então a deficiência de Yin está exatamente aí. O equilíbrio entre o Yin e o Yang é o que mantém a saúde. Tá? O Yin é a matéria, o Yang é a energia. Tá? Deficiência do Yin, tá? Ele acaba consumindo excessivamente os fluidos corpóreos. Tá? Então afeta todos os nossos órgãos, tá? Vai consumindo um pouco dos fluidos corpóreos dos nossos órgãos, principalmente a questão líquida desses órgãos. Tá? O que no fígado ele vai gerar a secura do fígado. Ele vai ter um excesso de consumo nisso. Por exemplo, o elemento água é o elemento que nutre o elemento madeira. Então, a partir da água, né, com a terra, nasce a madeira. O fígado é o elemento Yin, né, o elemento líquido para isso. Quando existe uma deficiência de Yin do elemento água, que é o que nutre a madeira, certo? O que vai acontecer? Essa deficiência ela vai sugar o líquido do fígado, ou seja, a madeira fica exposta e seca. Tá? Uma vez existindo essa deficiência de Yin, o que acaba ocorrendo? Aqui tem o Yin e aqui o Yang. Existindo uma deficiência de Yin, nós temos o que? Um excesso de Yang. Sendo o Yang energia, essa energia ela vai girar de forma descontrolada no nosso corpo, afetando automaticamente o nosso fígado, que é um elemento madeira, que está seco, vai criar fogo no fígado e vai causar de novo o golpe de vento. Tá? Através do fogo, o vento sobe e dando um impacto fulminante no nosso cérebro. Então é importante nós entendermos isso. Bom, segundo a medicina tradicional chinesa, a melhor forma de evitar o AVC, obviamente. Tá? Então a prevenção ela é sempre muito importante. Tá? Então, o que eu posso assim sugerir, né, para todos os amigos é fazer exercícios, procurar manter a calma, estar tranquilo e uma boa respiração. Tudo sempre equilibradamente. Tá? Manter uma boa alimentação, não é não comer, parar de comer, não. Sim, manter uma alimentação equilibrada. Além disso, alguns exercícios que eu pratico, por exemplo, são exercícios que eles são focados, né, primeiro, a não estagnação da energia Qi, que nós vimos aqui, né, eu acho que foi exatamente no segundo padrão, a retenção de calor. Então, os movimentos do Qigong, eles mantêm a energia Qi em funcionamento, e a aplicação da Tuiná também para a abertura dos orifícios, para que essa energia continue fluindo dentro do teu corpo, de forma a poder manter sempre a plenitude de saúde. Em caso da ocorrência do AVC, o que nós fazemos? Né? A gente procura diagnosticar qual desses padrões se insere o paciente, tá? E aí nós começamos a desconstruir, né, toda a construção, porque na realidade quando ocorre um padrão desse, nós estamos falando de alguns anos, né? Então existe uma construção para que o meio ambiente, para que o ambiente esteja propício para que ocorra este golpe de vento. Então, quando ele ocorre, a pessoa já vem, né, algum tempo assim, com alguns hábitos psicossomáticos, tanto hábitos alimentares como de falta de exercícios e até mesmo emoções e sentimentos
que são habituais assim a essa pessoa. Então nós começamos a trabalhar o inverso disso. A gente começa a desconstruir e a liberar os pontos, né, de energia que estão no nosso corpo, trazendo que a energia do próprio corpo dela comece a curá-la. Então, através disso, a gente começa a fazer esse trabalho, através do diagnóstico e o desenvolvimento deste tratamento, sempre levando em consideração a teoria dos 5 elementos, né, que é a teoria que baseia e permeia toda a medicina tradicional chinesa, uma medicina, né, de mais de 10 mil anos, onde influencia tanto países como China, Japão, né, Coreia, Índia, sendo esses países que possuem uma média bastante alta, né, de vida, né, de média de vida, né, no caso, né. Bom, pessoal, então deixo aí a dica para vocês, né? Nós temos aí também algumas formas, né, para poder prevenir e também para poder tratar o AVC, que é o Tuiná, massagem de aplicação de pontos de acupuntura, e também o Qigong Li, que é o movimento, né, utilizando o sopro, que é o Qi da energia universal, que é a energia vital. Tá? Nos próximos vídeos nós vamos falar ainda sobre patologias como câncer, como a fibromialgia, né? Vamos falar também de mal de Parkinson, Alzheimer, vamos falar também sobre outras doenças também que nós temos aí na nossa volta aqui no Ocidente, como a medicina tradicional chinesa enxerga isso tudo, tá? Bom dia para todos aí, tudo de bom, até o próximo.